Olá, boa tarde. Mais de 123 milhões de brasileiros foram às urnas neste domingo. Apesar das filas em algumas sessões, as eleições ocorreram dentro da normalidade. O mais importante, com segurança. O primeiro turno das eleições é o destaque no Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno. Disputa para governador também segue em 12 estados. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirma que a Justiça Eleitoral cumpriu sua missão de garantir segurança e transparência às eleições. A Justiça Eleitoral que mostrou competência, agilidade, seriedade e total transparência na apuração e divulgação dos votos. E ainda, ministros do Supremo Tribunal Federal ressaltam a importância do voto e da democracia. A disputa pela presidência da República vai ser definida em segundo turno entre o ex-presidente Lula, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL. 12 estados também terão que decidir o governador. Os eleitores voltam às urnas no próximo dia 30. A votação foi encerrada às 5 da tarde em todo o país pelo horário de Brasília. Ainda no final da tarde, os primeiros resultados começaram a sair. À noite, a apuração do Tribunal Superior Eleitoral mostrou que haverá segundo turno para a presidência da República entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O candidato do PT recebeu 48,43% dos votos e o do PL 43,20%. Com relação ao comando do Poder Executivo estaduais, 14 unidades da Federação e o Distrito Federal já definiram os governadores no primeiro turno. No Acre, Gladson Cameli recebeu 56,75% dos votos. Clécio do Solidariedade, no Amapá, venceu com 53,69%. Helder Barbalho foi reeleito para mais 4 anos, com 70,41% no Pará. Em Roraima, o atual governador Antônio Denário vai ficar por mais 4 anos à frente do governo. Ele recebeu 56,47% dos votos. Em Tocantins, Vanderlei Barbosa também vai continuar no governo. Ele foi eleito com 58,14% dos votos. Rondônia e Amazonas vão ter segundo turno para escolher o governador. Na região Nordeste, 4 estados já definiram os próximos governadores. No Ceará, Eumano Freitas foi eleito com 54,02% dos votos. No Maranhão, Carlos Brandão obteve 51,29%. Rafael Fonteles vai assumir o governo de Piauí após ter recebido 57,17% dos votos. E no Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra vai continuar no governo nos próximos 4 anos. A candidata do PT recebeu 58,31% dos votos. Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Bahia terão segundo turno para definir o governador do estado. Na região sudeste, 2 estados já têm governadores definidos. São Minas Gerais, com Romeu Zema, com 56,18%, e Cláudio Castro, com 58,67%, que vai continuar no governo do Rio de Janeiro. Os eleitores dos estados de São Paulo e Espírito Santo também terão de voltar às urnas para escolher o governador. Na região centro-oeste, 2 estados e o Distrito Federal definiram o governador no primeiro turno. No Distrito Federal, Ibanez Rocha foi reeleito com 50,30% dos votos. Em Goiás, foi Ronaldo Caiado, com 51,81%. No Mato Grosso do Sul, vai ter segundo turno. Na região sul, Paraná foi o único estado com o governo decidido no primeiro turno. Carlos Massa Ratinho Júnior, do PSD, foi reeleito ao cargo. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também vão ter segundo turno. Eleitores que moram no exterior também deverão voltar às urnas do dia 30 de outubro para votar para o cargo de presidente da República. Segundo a Justiça Eleitoral, neste ano, em 181 cidades estrangeiras foram montadas sessões eleitorais e mais de 690 mil brasileiros estão aptos a votar fora do país. Um aumento de 39,21% em relação às eleições de 2018.
Ao encerrar a votação neste domingo, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou em sua página na internet as informações sobre os boletins de urna. Os boletins de urna são afixados na porta das sessões eleitorais com a quantidade de votos apurados em cada urna. Nós ficamos acompanhando, o final da votação, aí o presidente da mesa emite um relatório, várias vias, a gente assina, formaliza a assinatura do fiscal juntamente com o mesário do presidente e logo na sequência ele sai um QR Code. Esse QR Code, nós batemos a foto no aplicativo app que foi disponibilizado pelo TSE. E ficou muito fácil agora, porque antigamente a gente tinha que fazer as anotações, bater foto. Agora não, agora com o QR Code nós temos condições de já ir para o link, ele já abre o boletim de urna na mão, que é o nome até do app, boletim na mão. E aí, com posse desse boletim, esse PDF é possível de transmitir para a nossa central de apuração. Aí a central recebe esse PDF e fica muito mais fácil deles computarem os votos, Antes mesmo até do próprio TSE divulgar os resultados de cada uma das urnas. O boletim de urna mostra o total de votos recebidos por cada candidato, partido político, votos brancos e nulos, número da sessão, identificação da urna e a quantidade de eleitores que votaram na sessão eleitoral. No site tse.jus.br, eleitoras e eleitores podem acessar os resultados de cada urna em qualquer parte do país e do exterior. Para fazer a pesquisa, preencha os campos Unidade da Federação, Município, Zona e Seção. Já para as urnas do exterior, basta selecionar no campo UF a sigla ZZ. O monitoramento do Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 1.421 ocorrências de crimes eleitorais em todo o país. Minas Gerais, Paraná e Goiás foram os estados com o maior número de casos. Foram 379 registros de boca de urna, 191 de compra de votos, 73 de tentativa de violação do sigilo do voto e 62 de transporte irregular de passageiros. 408 pessoas acabaram presas durante as eleições. Veja a seguir no próximo bloco. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirma que a Justiça Eleitoral cumpriu sua missão de garantir segurança e transparência às eleições. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A urna eletrônica, com a sua facilidade de uso, permitiu que vários segmentos da sociedade fossem reintegrados ao processo democrático brasileiro. Então, houve uma transformação muito importante para o Brasil, inclusive tornando-se aí referência para o mundo em eleições digitais. Não só nos requisitos segurança e integridade, mas também trazendo a participação efetivamente popular do brasileiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou nesse domingo a segurança do processo de votação. O ministro visitou a escola onde ocorreu o teste piloto de integridade da urna com biometria. Antes, Alexandre de Moraes foi a São Paulo exercer o direito do voto. O ministro Alexandre de Moraes votou por volta de 9 horas da manhã em um colégio eleitoral na zona sul de São Paulo. O ministro registrou presença por biometria e ficou cerca de 3 minutos na sessão eleitoral. Na saída, Moraes foi otimista e pediu serenidade aos brasileiros. Nós temos certeza que no final do dia teremos já os resultados com tranquilidade e eu peço ao eleitor que compareça, vote e volte para casa, vá almoçar, depois à tarde aproveite o domingo. Boa eleição a todos. O ministro Alexandre de Moraes também se manifestou sobre a segurança do pleito nas redes sociais. No Twitter, ele mandou um recado aos eleitores. Disse que a Justiça Eleitoral segue trabalhando para que todos tenham um domingo tranquilo e seguro. Nos 26 estados e no Distrito Federal, as polícias federal, civil e militar reforçaram o apoio para garantir eleições pacíficas. Outra medida de proteção aos eleitores adotada pelo TSE
foi a proibição do porte de armas a uma distância de um raio de 100 metros de todas as sessões eleitorais. Colecionadores, atiradores desportivos e caçadores também não podem portar nem transportar armamentos nos dias de votação. Durante o domingo, o ministro Alexandre de Moraes e o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, visitaram a escola onde ocorreu o teste piloto de biometria e o Centro de Integridade das Urnas Eletrônicas em Brasília. A Justiça Eleitoral reafirma a transparência, a segurança, a auditabilidade das urnas eletrônicas. E logo após o fim da totalização dos votos, o presidente do TSE fez um balanço do primeiro turno. Para o ministro Alexandre de Moraes, a Justiça Eleitoral deu exemplo de competência ao organizar o processo. E a sociedade mostrou maturidade e responsabilidade com a democracia. A entrevista coletiva começou assim que o segundo turno para o cargo de presidente da República entre os candidatos Lula e Jair Bolsonaro foi matematicamente garantido. O ministro Alexandre de Moraes destacou que, mais uma vez, as eleições ocorreram em clima de paz e tranquilidade no Brasil, de forma segura e com uma totalização finalizada no mesmo dia da votação. O percentual de abstenções de 20% é considerado dentro da média. O presidente do TSE também ressaltou a importância do teste de integridade, que foi realizado em 641 urnas espalhadas pelo país. O projeto piloto, com participação de eleitores voluntários para habilitação biométrica, teve ótima adesão. Os eleitores brasileiros voltam às urnas no próximo dia 30 de outubro para o segundo turno. Se podemos afirmar que houve alguns vencedores nesse dia, eu diria que são dois os grandes vencedores. O primeiro é a sociedade brasileira, que demonstrou novamente maturidade, consciência, tranquilidade e harmonia para votar. E o segundo é a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral que mostrou competência, agilidade, seriedade e total transparência na apuração e divulgação dos votos. Bom, e para repercutir o andamento das eleições, eu converso agora ao vivo de forma remota com a advogada e ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio. Olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos e a todas. Bom, doutora, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, bem pontuou que a sociedade está mais madura, os eleitores, né? A Justiça Eleitoral deu exemplo ali de competência, mais uma vez, segurança nas urnas. A gente pode colocar aqui que ela foi a grande vencedora ontem, a Justiça Eleitoral? Eu acho que sim. Eu diria que, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, são dois os grandes vencedores desse processo democrático, dessa grande festa da democracia, que são as eleições. O primeiro é o eleitor, que ao fim e ao cabo é o principal ator do processo eleitoral, é o principal convidado dessa festa da democracia, já que ele é chamado a comparecer à urna para depositar ali o seu voto de confiança nos seus representantes populares. E como bem destacado pelos dados que a Justiça Eleitoral divulgou, foi uma das eleições que teve o menor índice de abstenção. Daí fica demonstrado e comprovado o sucesso do pleito eleitoral e o grande idealizador e organizador dessa festa é a Justiça Eleitoral, que, portanto, está também de parabéns por todo o processo de desenvolvimento dessa festa da democracia, que terminou apenas momentaneamente, porque teremos ainda o segundo turno. Mas essa primeira etapa, digamos, transcorreu da melhor forma possível. A senhora citou agora o índice de abstenção, né? Nós tivemos um índice alto, 20%, 2018 tivemos algo parecido também, e lá atrás, em 1998, tivemos um registro alto assim. Mas, de certa forma, na avaliação da senhora, mostra uma maturidade do eleitor, porque também, em contrapartida, nós temos o menor índice de votos brancos e nulos desde 2014. É verdade. Rafaela, foi o menor índice. Ele chegou à metade exatamente do índice de 1994, 98, que você acaba de fazer referência. Isso demonstra nada mais, nada menos que o amadurecimento do nosso regime democrático, o amadurecimento do eleitor e da eleitora, que
voluntariamente, espontaneamente, comparecem às urnas para poder depositar ali o seu voto de confiança nos representantes populares que pretende ter nos próximos 4 anos, ou 8 no caso dos senadores da República. E esse trabalho que a gente viu ontem, né, que resulta nas eleições, ele já vem sendo feito e ali realizado há muitos anos. A senhora participou, inclusive, lá no TSE, desde a gestão da ministra Rosa, ministro Barroso, agora Fachin e ministro Alexandre de Moraes. Uma eleição, ela começa a ser ali ajustada lá atrás, né? E agora o TSE deu orientações por meio de resoluções e medidas importantíssimas que nós vimos ontem. Eu me refiro à proibição do uso do celular, à proibição do porte de armas por CACs, né, ontem. Então, são ações que ontem resultou nessa segurança, no resultado excepcional que nós tivemos, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse trabalho que já vem sendo consolidado. Perfeito. É curioso, porque a Justiça Eleitoral, as pessoas não têm essa noção, porque o TSE, ele não é apenas um tribunal, como todos os demais tribunais do Poder Judiciário brasileiro, que está apenas ali para julgar as contendas e as lides e as brigas jurídicas. Não. A Justiça Eleitoral brasileira, ela tem uma função primordial, que é de organizar todo o processo eleitoral brasileiro. E agora, desde o dia 30 de outubro, nós teremos o segundo turno das eleições. Já no dia 1º de novembro, o tribunal começa a se organizar para a realização das eleições de 2024, para as eleições municipais. É todo um processo de preparação para que a Justiça Eleitoral possa permitir que todos os integrantes, que todos os eleitores e eleitoras brasileiras participem e compareçam a essa festa da democracia, como eu costumo dizer, de forma absolutamente legítima, de forma absolutamente segura, como ocorreu agora no dia de ontem. Tivemos eleições sem nenhum tipo de incidente maior, algo, né, um problema numa urna aqui e acolá, o percentual é ínfimo. Nós tivemos o famoso teste de integridade, que é algo muito importante, e houve uma divulgação muito forte por parte da Justiça Eleitoral para que todos possamos compreender o que vem a ser este teste. Outro dado que é importante destacar é que na coletiva que o ministro Alexandre de Moraes concedeu ao final do dia, lá estavam presentes todos os últimos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e presidentes do Supremo Tribunal Federal da mesma forma. Ministra Rosa sentada na mesa, ministro Luiz Fux lá estava também, ministro Luiz Edson Fachin, que passou a presidência do TSE para o ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Dias Toffoli, ou seja, de modo a demonstrar a importância do momento e o apoio que cada uma dessas autoridades do Poder Judiciário empresta à Justiça Eleitoral brasileira. Essa fotografia foi importantíssima, né? Foi muito importante, reflete bem isso, a união de todos eles e certamente se transforma em credibilidade da população, da sociedade, porque o nosso sistema realmente não é à toa, né, doutora, que ontem vários observadores internacionais, mais uma vez, acompanharam o nosso processo, né? Exato. Sabe que pela primeira vez nós tivemos 8 missões de observação eleitoral no Brasil. Olha aí. A primeira delas se deu nas eleições gerais últimas de 2018. Veio apenas uma, que foi da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Já nesse pleito, nós tivemos 8 instituições, né, de promovendo e realizando essa necessária observação eleitoral, que é algo muito importante, volto a dizer, para o amadurecimento do regime democrático brasileiro. Eu tive a oportunidade de participar de inúmeras observações eleitorais, até mesmo nos Estados Unidos da América. Ou seja, o nosso país é pioneiro, eles ficam impressionados. Democracias mais consolidadas possuem e realizam este processo. Doutora, infelizmente nosso tempo é curto, ficaria aqui mais um tempão, mas muito obrigada pela sua participação, parabéns pela sua trajetória lá no TSE, que ajudou a construir também o que nós temos hoje. Boa tarde para a senhora, até a próxima, viu? Eu que agradeço, boa tarde a você e a todas e a todos os espectadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja a seguir no próximo bloco, ministros do Supremo Tribunal Federal ressaltam a importância do voto e da democracia. Os detalhes, já já. O sistema
Sistema eletrônico de votação no Brasil foi instituído no ano de 1996. E desde então, não há qualquer situação comprovada que possa pôr em dúvida a confiança das urnas eletrônicas. O voto eletrônico é sim auditável, na medida em que os órgãos de controle e fiscalização contribuem com a Justiça Eleitoral para fins de declarar a aptidão das urnas eletrônicas para receber e colher os votos dos cidadãos. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou em Brasília. Eles destacaram a organização do pleito, a importância do voto e da democracia. De norte a sul do país, o domingo foi movimentado. Desde cedo, o vai-vem era intenso nos locais de votação. Mais de 156 milhões de eleitores estavam aptos a votar em todo o país. Foram mais de 472 mil sessões espalhadas pelos 5.570 municípios brasileiros e em 181 cidades localizadas no exterior. Neste ano, a disputa é para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. E candidato para escolher não faltou. Foram mais de 29 mil pedidos de registro de candidaturas em todo o país. Para que tudo ocorresse sem problemas, foi montada uma estrutura gigantesca, com 577 mil urnas eletrônicas. Os mesários tiveram um papel determinante nesse processo. Ao todo, foram convocados quase 2 milhões de mesários. Para essa festa da democracia, foram convidados representantes de outros países. Ao todo, são 100 observadores internacionais e 80 convidados estrangeiros, além de 350 observadores nacionais. Todos acompanharam o processo de votação em diversos pontos do país. O objetivo é a verificação da transparência, da confiabilidade e da segurança das tecnologias aplicadas às eleições de 2022. Com todo esse aparato, restou ao eleitor cumprir seu papel. Teve gente que foi vestindo as cores dos seus candidatos. Outros preferiram ir mais discretos. Em algumas sessões houve fila, mas nada que fizesse o eleitor desistir de escolher os candidatos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também foram às urnas. O ministro Gilmar Mendes votou em Diamantino, em Mato Grosso. Ao deixar a sessão eleitoral, ele afirmou que as instituições democráticas saem fortalecidas dessas eleições. Nós todos reclamamos da gestão, apontamos saídas, mas o momento, de fato, crucial é esse. Por isso que é importante a participação eleitoral e é fundamental que todos participem e acorram ao chamado da urna. A maioria dos ministros do Supremo votou em Brasília. Entre eles, o ministro Luiz Fux, que votou numa escola da zona central da cidade. O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE, que tem zona eleitoral em São Paulo, aderiu ao voto em trânsito e também compareceu a uma escola em Brasília. Ele disse que as eleições expressam a visão de futuro do país. As eleições estão extremamente bem organizadas, o eleitor está comparecendo às urnas para votar de forma pacífica, segura, tranquila, exercendo o seu direito e cumprindo ao mesmo tempo um dever. Isso é muito importante que todos compareçam às urnas para que possam expressar a visão que tem do futuro do Brasil. O ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ao deixar a sessão, destacou a importância do voto e da democracia. Pois então, acabei de votar, preciso dizer que eu adoro votar. Minha geração ficou uns 30 anos sem poder votar, de modo que esse é um momento muito importante da democracia. Eu acho que o Brasil é um avião que passou por algumas turbulências, mas que felizmente está aterrissando em paz e em segurança nesse dia de eleição. Acho que a democracia, uma lição que nós já aprendemos, a democracia, com todas as suas dificuldades, é melhor do que as ditaduras, com as facilidades que oferece. Já o ministro Dias Toffoli ressaltou o papel e exemplo dos brasileiros ao exercerem o direito ao voto. O voto é aquele momento em que todo cidadão é igual ao outro. É o único momento, talvez, em que todo mundo seja realmente igual.
porque o peso da pessoa mais rica no Brasil e a pessoa mais pobre vale o mesmo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que fez aniversário nesse domingo, enfrentou a fila e, ao sair da sessão eleitoral no DF, destacou a importância das eleições como afirmação da vontade soberana do povo. Hoje é um dia muito importante para todos nós, brasileiras e brasileiros, porque é um dia em que nós estamos celebrando a democracia. Essa democracia que nos une nas nossas diferenças, que o povo, de uma forma consciente, independente, defina os destinos do nosso país via afirmação da sua vontade soberana. Eu desejo também, sinceramente, que no futuro nós possamos olhar para esse 2 de outubro de 2022 e concluirmos que ele representou uma afirmação do nosso Estado Democrático de Direito. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente semana. Até amanhã. Tchau, tchau.